Salmo 18. Deus, soberano Salvador. Para o mestre de música, um salmo de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste hino de louvor ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Assim se expressou Davi. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão, ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que os seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas, fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda, posso tocar uma tropa. Com a sua ajuda, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho
para que andando livre meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se. Morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha. Subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estrelas, na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelde. Fizeste-me o grande chefe das nações, um povo que não conheci, coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem e me obedecem, são estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que fez as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Comentário do Salmo 18. É importante lembrar que essas notas impressas em letras menores, logo abaixo do título da maioria dos salmos, fazem parte do texto canônico da Bíblia hebraica, diferentemente das notas marginais acrescentadas pelos massoretas e que não constam na King James, e se inclui na numeração dos versículos desta. Quase a metade dos salmos tem a anotação de Davi, e 55 salmos trazem a expressão ao mestre de música. Em muitos salmos, os versículos no texto hebraico têm sua numeração desencontrada em relação aos publicados em nossas Bíblias, devido ao fato de o versículo número 1 ser atribuído a essas notas, como em algumas edições católicas. O Novo Testamento reafirma a autenticidade bíblica e canônica desses títulos. Marcos 12, 35 a 37. Neste hino de louvor a Deus, por grande vitória alcançada, Davi relata o que o Senhor fez por ele, versos 1 ao 3. Relembra o livramento de Deus, versos 4 a 19. Apresenta o fundamento para o livramento, versos 20 a 30. Relembra uma vez mais a vitória, versos 31 a 48. E se compromete a viver continuamente louvando a Deus, versos 49 e 50. Esse cântico também é encontrado em 2 Samuel 22, tendo sido escrito após a morte de Saul e o estabelecimento do reino davídico. Como afirmava Calvino, muitas verdades neste salmo aplicam-se mais a Jesus Cristo, o Messias, do que a Davi. Romanos 15, 9. A palavra no original em hebraico, Hashan, é rara, muito emotiva e expressiva. Significa amar com as mais profundas e veementes afeições do coração, com a comoção de todas as entranhas, como era na época a típica forma oriental de se referir aos sentimentos. Uma tradução literal e antiga: eu te amarei com todos os anelos do afeto, ó Jeová. A palavra hebraica sela, usada aqui, significa aqueles precipícios íngremes que oferecem refúgio a homens e animais, onde as abelhas fazem colmeias e de onde o mel era coletado em grande abundância. Deuteronômio 32, 13. Esse é um termo diferente daquele traduzido nos versículos seguintes por rocha, significando penhasco ou rochedo, 1 Samuel 23, 25. Apesar de essas palavras serem menos
comunicativas do que rocha para o leitor ocidental nos dias de hoje. Embora Davi fosse rei e como tal pudesse falar em nome de seu povo, todo o salmo está no singular para expressar a emoção da experiência pessoal. Davi foi abençoado porque Deus teve amor leal a mim, ou, como em algumas traduções, se agarrou dele, se agradou dele, versículo 19. E não só porque, como monarca, representava seu povo. Vemos Deus movendo o mundo, usando armas devastadoras contra a morte e as hostes do inferno, por amor a um insignificante ser humano. Beliel, como aparece em algumas versões, é a palavra registrada no original de mais difícil tradução, estando ligada sempre à descrição de coisas malignas ou destrutivas. Forma sinônimo com as palavras morte e Sheol, sendo ainda um dos nomes de Satanás em 2 Coríntios 6,15. O Salmo ensina que grande é o valor do indivíduo para o Senhor, bem como a dívida da pessoa humana para com seu Deus. Davi utiliza esplendorosamente as metáforas para revelar a teofania, manifestação de Deus, que relembra o grande livramento do Mar Vermelho por meio do fogo, da nuvem e da separação das águas, versículo 15, assim como os fenômenos ocorridos no Monte Sinai, que tremia violentamente e estava coberto de fumaça, pois Deus havia descido sobre ele em chamas de fogo, Êxodo 19, 18. Os versículos anteriores revelaram a ira contra os poderes do mal. A fumaça, Isaías 6,4, dramatiza a reação da santidade do Senhor diante do pecado, e narinas, em hebraico, tem a ver com o órgão da ira. O fogo devorador, Deuteronômio 4:24, representa o zelo de Deus, e a lista continua enquanto a tempestade se aproxima, escurecendo a terra para o julgamento divino, Ezequiel 10:2. Em Ezequiel 1:4-14, o temporal com raios e trovões terríveis forma o cenário para o surgimento de seres sobrenaturais que prenunciam a presença santa e justa do Senhor Deus. Esses seres viventes, querubins, conforme Ezequiel 9:3, surgem em contextos que enfatizam a santidade inviolável de Deus. Guardam a árvore da vida, Gênesis 3:24, o Santo dos Santos, Êxodo 26, 31, 33, o propiciatório, Êxodo 25, 18-22, e carregam o carro, trono, sobre o qual Deus cavalgava para exercer julgamento, Ezequiel 1, 15-25. Deus não apenas socorre, busca e segura seus filhos, mas literalmente os agarra, não permitindo que nem o mundo, nem o diabo os arranque de suas amorosas garras. João 10, 28, Romanos 8, 35. Este salmo é rico em alusões ao Êxodo, assim como ocorre em Juízes 5, 4 e 5. A palavra hebraica Hassid, benignidade ou bondoso, relaciona-se à expressão Hesed, amor fiel, ou amor leal. Amor em que se comprometem fielmente parceiros de uma aliança e que passou a ser nos Salmos um termo que representa os servos de Deus como piedosos e santos. Davi pede a intervenção de Deus em favor dos desprotegidos e necessitados. Eles são as vítimas sociais que frequentemente aparecem nos Salmos. A palavra hebraica ani tem o sentido de pobreza material. Neste versículo, Davi refere-se à situação de desamparo social do povo antes de falar da virtude daqueles que reconhecem sua condição humana, pó e terra, dependente de Deus, o Espírito da vida. Davi se inspira no Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, 4 e 31, para exaltar ao Deus único e todo-poderoso, a rocha, no original hebraico, Sur. Não é permitido ao fiel se vingar, mas sim entregar essa difícil e delicada tarefa a Deus, que o fará com justiça e amor corretivo pelo ser humano, Deuteronômio 32, 35,
Romanos 12:19. O apóstolo Paulo cita o verso 49 deste salmo como a primeira de uma série de profecias que demonstram que Jesus Cristo veio para os gentios e não somente para os judeus. Embora Davi exalte a fama de Yahvé como conhecida em todo o mundo, a compreensão integral de suas palavras retrata o ungido do Senhor como o próprio Cristo, Messias, louvando a Deus entre seus irmãos adoradores gentios, embora todo rei davídico pudesse apropriar-se dessas verdades. Este salmo pertencia especialmente a Davi, de quem era o próprio testemunho, e a Jesus Cristo, seu descendente, no original, um substantivo singular e coletivo ao mesmo tempo, por excelência, assim como era o descendente supremo de Abraão. Gálatas 3:16. Salmo 19. Deus do universo e da alma, para o mestre de música, um salmo de Davi. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como um feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Comentário do Salmo 19. Davi usa alguns temas preferidos pelos assírios babilônicos, os astros, os ciclos do sol e da lua, para exaltar o Senhor, o Criador. Os antigos tinham o costume de beijar as mãos em reverência ao sol, à lua e às hostes celestiais. Jó 31, 26-27. Os modernos tentam compreender personalidade e futuro por meio da astrologia, mas somente o cristão pode compreender a amplitude da alegria filial que sente ao olhar para o firmamento e para os astros como criação do seu Pai. Romanos 1, 18-23. O termo discursa sugere no original o borbulhar irreprimível de uma fonte. Os capítulos 37 e 38 de Jó desenvolvem esse tema com lirismo e verdade. Ao falar do movimento do sol, Davi usa expressões igualmente encontradas na mitologia babilônica. Contudo, Davi faz questão de frisar que, embora magnífico, poderoso e exultante, o sol é obediente ao Senhor, pois Deus posicionou no espaço e indicou a trajetória que deveria cumprir todos os dias, do ponto de vista do poeta e observador. O céu inteiro é apenas uma tenda e trilho para que ele caminhe, e tudo isso é somente a borda das suas obras. Jó 26:14. Davi usa o nome revelado de Deus, Yahvé, o Senhor, 7 vezes,
Antes disso, empregou o nome específico de Deus em hebraico, El, apenas uma vez no versículo 1. O famoso filósofo Kant afirmou: duas constatações povoam a mente de admiração e reverência, sempre novas e crescentes. Os céus estrelados por sobre nós e o padrão ético e moral escrito em nosso íntimo. A expressão hebraica mishpatim significa as decisões judiciais e ordenanças que o Senhor registrou sobre as várias situações humanas. A lei, em hebraico Torá, é a vontade revelada de Deus, enquanto Edut tem a ver com o aspecto da verdade atestada pelo próprio Deus, 1 João 5:9. E também com a declaração pactual do Senhor, Êxodo 25:16. Preceitos e mandamentos revelam a maneira precisa e fiel com que Deus se dirige à humanidade, enquanto temor e reverência deve ser a resposta humana à palavra de Deus. Foi a lei mosaica que estabeleceu certas distinções entre pecados, porém, foram elas também que enfatizaram que nenhum pecado, tipo, qualidade ou dimensão, seria tolerado diante de Deus. O ser humano tem grande dificuldade para discernir e reconhecer seus erros e pecados, ou porque imagina que ser humano é tentar acertar mediante a prática de muitos erros, ou porque acha que, tendo chegado a determinada posição de maturidade ética e espiritual, seus erros são irrelevantes, comparados à moral de nossa sociedade. Porém, a palavra de Deus revela o coração humano, Levítico 18:5, e por isso não devemos confiar apenas em nossas consciências no que diz respeito à percepção de erros cometidos. Somos culpados diante de Deus, não por uma falta ou duas, mas por incontáveis pecados, os quais nos privam da plena bênção divina. O termo hebraico shegiot, aqui traduzido por erros, além de significar faltas menores, também pode ser compreendido como a astúcia de Satanás em lidar com o egoísmo e a vaidade humana, a ponto de neutralizar a capacidade de autocrítica das pessoas. Por esse motivo, a grande maioria dos homens não consegue ver 1% dos seus erros, segundo afirmou Calvino. Davi usa o verbo hebraico nakam, oriundo de uma palavra que significa ser inocente. Ou seja, Davi reconhece a incapacidade humana de ser justo, a ponto de enumerar todas as suas faltas e confessá-las a Deus, mas suplica que o Senhor lhe revele os pecados cometidos e o purifique, torne-o inocente, especialmente do pecado do orgulho, o qual é a porta de entrada para uma série de calamidades na vida humana. Davi aprendeu que é impossível evitar o pecado, mas sabe que sacrificar a mente e o coração do Senhor, Romanos 12, 1-5, é agradável a Ele e a melhor maneira de se afastar da prática do pecado. Deus é visto por Davi não como juiz, pois se o considerasse simplesmente assim, Davi seria destruído por causa dos seus pecados, mas ele considera o Senhor como rocha, refúgio, abrigo, e mais que isso, Davi exalta a Deus usando a palavra hebraica Goel, o vingador do sangue, Números 35:19, redentor e campeão, Levítico 25:25. Yahvé que vinga, salva e tira da morte, das mãos de Satanás, seus fiéis em todos os povos, tribos e nações. Salmo 20. O dia da angústia. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória em brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns
confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, concede vitória ao Rei e responda-nos no dia em que a Ti clamamos. Comentário do Salmo 20. Em Israel, não se atribuía ao nome divino nenhuma potência mágica, como era costume de algumas religiões pagãs. Havia o pacto de Deus com Jacó e sua descendência, com a bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 27, o Senhor permitiu que seu nome fosse colocado sobre os filhos de Israel, para distingui-los com a sua marca de possessão. A essa ideia foi acrescentada a de agirem em prol de Deus. É o que fica expresso na declaração de Asa: em ti confiamos e no teu nome viemos contra a multidão, segundo Crônicas 14, 11. Toda essa carga espiritual e cultural é transportada para o Novo Testamento, João 14, 14. As palavras santuário e Sião são as mesmas originalmente usadas para a expressão santidade, onde a arca de Deus, mas ainda não seu templo, significava sua presença, segundo Samuel 6, 17. Davi não coloca sua fé na arca, como nos dias de Eli, nem nos holocaustos, sacrifícios de animais que eram totalmente queimados em louvor a Deus, como nos dias dos profetas, mas sim no nome e na pessoa de Deus. É importante voltar a frisar que a palavra hebraica aqui traduzida por ungido significa Messias ou Cristo, Mateus 1,17, e que também se aplicava a Davi, rei legítimo e sagrado, de quem Deus testificaria pela unção externa ser ele o seu escolhido, ungido, para reinar sobre o povo do Senhor. E toda a nação foi testemunha ocular dos maravilhosos feitos de Deus por meio de Davi. Todavia, o ungido do Senhor, em quem toda a raça humana se personifica, é também chamado de o fôlego da nossa vida, a sombra protetora, Lamentação 4:20, Lâmpada de Israel, segundo Samuel 21:17. Títulos que pronunciam o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. A própria palavra traduzida por vitória traduz palavras afins derivadas da raiz salvar, o nome de Jesus. Devemos ter em mente que carros e cavalos eram as forças militares mais poderosas da antiguidade, mas que para Israel traziam à memória as intervenções milagrosas de Deus junto ao Mar Vermelho e no rio Quizon. Êxodo 14, Juízes 4. Salmo 21. O dia da vitória, para o mestre de música, um salmo de Davi. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos. Em sua cabeça pusestes uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu a concedeste, vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Sim, tu o constituis como grande bênçãos perene e o enches de alegria com a tua presença. Sim, o rei confia no Senhor. Por causa da lealdade do Altíssimo, ele jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua destra atingirá todos que te odeiam. No grande dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará. Extirparás da terra sua geração com sua descendência na humanidade. Embora tramem o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis, nada conseguirão, pois tu os colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. Comentário do Salmo 21. A expressão hebraica traduzida aqui,
e em vários salmos por vitórias, é derivada da raiz salvar, o nome de Jesus, e quando usada em contextos de batalha, acrescenta um significado positivo, triunfal, à salvação. Algumas versões usam simplesmente a expressão salvação, com isso perdem o aspecto vitorioso da expressão. A lealdade de Deus é comunicada no original pela expressão hebraica hesed, Oséias 2,19, que significa o amor fiel e inextinguível de Deus por seus filhos. A expressão Elion, traduzida aqui por Altíssimo, é um dos nomes de Deus em hebraico e expressa o poder e a soberania do Senhor Deus. Nesse momento, que o Senhor Jesus te abençoe e te visite com poder e com graça, selando, confirmando essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.